Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui, não sei se dá pra ver, tem um cachorrinho muito lindo, ó, gravando vídeo. Então esse é o ponto 9, é um ponto sobre audiência, arquivamento, conciliação, resposta do reclamado e dentre outros. Então, para começar já, vamos ver aqui, a gente tem vamos achar a decisão desse BDI, vendo aqui de oitava turma. Que mais? SBDI 1. A caracterização do regime de dedicação exclusiva de advogado requer ajuste contratual expresso. E aqui, após a entrada em vigor do Estatuto da Advocacia, a caracterização da dedicação exclusiva depende de previsão contratual, não havendo falar, portanto, na possibilidade de configuração do regime de dedicação exclusiva quando ausente ajuste formal, com base no princípio da primazia. Então, aqui não prevalece o princípio da primazia em razão dessa necessidade expressa pela lei do ajuste formal. Vamos ver. São válidos documentos sem tradução juramentada, se de fácil compreensão? Aqui é a sétima turma. Sétima turma porque fala da jurisprudência desta corte. Quanto à ausência da tradução juramentada da parte da prova documental, a jurisprudência desta corte é no sentido de que as normas do artigo 157 do CPC de 73 e seu correlato 192, parágrafo único, possuem natureza instrumental, ou seja, devem ser levadas a efeito nos casos em que a falta de tradução evidencia efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado pelo recorrente. O documento escrito em espanhol é de fácil compreensão e, conforme consignado no acórdão recorrido, apenas espelha e-mail enviado pela chefe com simples relação de rol de empregados. Então, no caso, não precisa fazer a tradução juramentada, porque não há que se falar aqui em prejuízo. Então, tratava-se apenas de um e-mail. Vamos ver o que mais. Aqui, sexta turma. Não fala da jurisprudência da corte, mas é bem pequenininho, acho que vale a pena ler. Se é válido o pedido de retirada do processo da sessão virtual para a sessão telepresencial por e-mail. E aqui está dizendo que não, que esse é um meio impróprio. A responsabilidade pela utilização da via correta é exclusiva da parte. Além da possibilidade de utilizar o portal do advogado e o peticionamento nos autos. Então, ele deveria ter feito por peticionamento ou no portal do advogado. Depois, a quinta turma, falando de precedentes, se há nulidade pelo não adiamento da audiência para oitiva de testemunha comprovadamente convidada pela parte. Ele diz que a jurisprudência do TST entende que, em deferimento do pedido do adiamento para oitiva de testemunha ausente, apenas configura cerceamento do direito de defesa se comprovado o convite pela parte. Precedentes da SVDI 1. E aqui não está falando de ser procedimento sumaríssimo, está falando só isso. No caso, vou continuar lendo para ver o caso dos autos. No caso dos autos, ficou consignado no acórdão que o procurador do reclamante diz que convidou uma testemunha que não compareceu e apresenta o convite. Contudo, foi indeferida a oitiva dessa testemunha. Com efeito, na esteira do artigo 825, parágrafo único, o indeferimento do pedido de intimação da testemunha do reclamante, comprovadamente convidada, embaraçou seu direito de defesa, em afronta ao artigo 5º, artigo 55 da Constituição.
Então, aqui, ele comprovou que foi convidada e, mesmo assim, o juiz não quis remarcar a audiência. E, nesse caso, então, configura-se nulidade. Que interessante, eu não lembrava desse requisito de ter que convidar. Eu achava só que ela tinha que comparecer. E esse 825, parágrafo único. Tô pensando se eu ligo o computador para conferir. Eu acho que ele liga rápido. Enquanto a gente lê a próxima decisão, acho que ele já ligou. A gente volta então para verificar. Bom, este aqui agora é da turma. Vamos ver se fala de precedentes. A 7ª turma de junho de 2021. Aqui a questão sobre a súmula 122 se comporta relativização. Essa súmula aqui fala que o reclamado ausente à audiência é revel. Em suma, aí tá aqui. A jurisprudência desta corte tem admitido a aplicação por analogia do referido entendimento no caso de não comparecimento da parte autora à audiência de instrução do prosseguimento, consoante ratificado pela SVDI 1 desta Corte. O exame do mencionado precedente revela a possibilidade de locomoção, ainda que nele inexista indicação expressa a esse respeito, sendo bastante que contenha elemento objetivo, tais que conduzam àquela conclusão. Consolidou-se assim, após o julgamento, a desnecessidade do rigor técnico quanto à utilização da mesma terminologia. Apenas mediante prova robusta em sentido contrário, poderia o magistrado desconsiderar as informações prestadas, a fim de concluir pela possibilidade de locomoção do autor, o que na hipótese não se fez presente. Então, o meu computador ele resolveu atualizar, e eu fiquei olhando e não prestei atenção, peço desculpa, vou ver de novo aqui. Bom, isso aqui, a primeira parte eu entendi, né, que a gente pode usar para analogia o 122, para quando o autor não comparece na instrução de prosseguimento. Depois o exame do mencionado precedente revela a possibilidade de análise do teor do atestado. Ah, tá. O atestado não precisa dizer que a pessoa estava com impossibilidade de se locomover. É suficiente ali. Não é suficiente. O julgador ele pode analisar os elementos do. Ah, Jesus, como chama? Não é certificado que a pessoa tem. Atestado, de onde eu tirei certificado? Do atestado. O juiz vai analisar os elementos do atestado, então, para verificar se a pessoa podia ir ou não. Aqui no caso concreto, o atestado médico fala da necessidade do autor se afastar de suas atividades diárias por 5 dias, incluindo o dia designado para a realização da audiência, o que conduz à ilação de que não estaria igualmente apto para comparecer na data marcada em juízo. Apenas mediante prova robusta em sentido contrário, poderia o magistrado desconsiderar as informações prestadas a fim de concluir pela possibilidade de locomoção. Então, assim, finalmente, né, uma bem cara aqui de audiência, de acordo aqui com o ponto. Aproveitando, já peço desculpas se alguém está assistindo, porque as outras não estavam, né, muito parecidas, acredito.
Não sei qual foi meu critério. Eu fiz isso, eu juntei essas decisões aqui em dezembro do ano passado. Mas então, nesse caso aqui em concreto, acho que fica bem claro que o juiz vai fazer uma análise dos elementos objetivos do atestado. E aqui ele só vai afastar o que está ali no atestado mediante uma prova robusta, né? Ele vai verificar se a pessoa poderia ir ou não na audiência. Muito bem. Agora vamos ver a próxima aqui. É de segunda turma. Está falando aqui do prevalece o entendimento da corte. Então, vamos ver do que é. É sobre a ausência da juntada da carta de preposição se induz à revelia. E aqui está falando que prevalece nesta corte o entendimento segundo o qual a juntada da carta decorre da prática forense, não há imposição legal, não se extrai do acórdão que tenha havido controvérsia acerca da condição de preposto, não há registro no acórdão de que a reclamada tenha sido intimada para a juntada com expressa combinação da pena de revelia. Então, aqui, esse a gente já leu em algum momento por aqui. Vamos ver se agora vai, que atualizou. Foi, deu certo. Ufa. Então, sobre aqui a juntada da carta de preposição, foram mencionados 4 temas, né? 4 tópicos. Falaram que foi uma prática forense, que não há imposição legal, que no caso nem houve controvérsia e que também não houve nem intimação. Então, foram essas 4 argumentações. Ai, que bonitinho. Não sei se dá pra agora, ele foi pra caminha. Bom, deixa eu ver aqui agora que abriu, se a gente vê ali o que era a súmula mesmo, né? Qual que eu queria ver? Ou era um artigo? Poxa, agora eu já esqueci. Eu liguei aqui pra ver algum... Ah, do artigo 725, da 825, da testemunha. Ó, 825, parágrafo único, diz assim: as testemunhas comparecerão independentemente de notificação ou intimação. As que não comparecerem serão intimadas, a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, caso sem motivo justificado não atenda a intimação. Na verdade, então, o que eu achei estranho é que esse 825, ele não pede para que a parte convide. O 825, parágrafo único, só fala que as que não comparecerem serão intimadas, e se não intimadas, serão conduzidas de forma coercitiva. Mas, pelo visto, para a jurisprudência do TST, apenas cerceamento de defesa, apenas configura o cerceamento de defesa em deferir o adiamento da audiência se foi comprovado o convite pela parte. Bom, esse é um caso novo para mim, confesso. Pelo visto, esse é o entendimento, então. Apesar do artigo 825 não exigir, nós sabemos que tem uma exceção no procedimento sumaríssimo, mas de acordo aqui com esse julgado de maio de 2021, da 5ª turma, é assim que é. Agora vamos ver aqui, essa aqui é de 4ª turma, vamos ver se tem alguma menção à corte.
Olha, eu fiquei interessada nesse aqui porque fala de resolução. E é uma coisa que eu preciso aprender melhor, então vamos ver. Quarta turma de março de 2021. Até qual momento o reclamante pode desistir do processo? À luz do artigo 485, parágrafo 4º do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho, uma vez oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento prévio do réu, desistir da ação. Olha, eu li o CPC esses dias. Eu não lembrava que esse caso de desistir da ação tá lá no 485. 485, parágrafo 4º. Então, uma vez oferecida a contestação, só pode com o consentimento do réu. Já o parágrafo único do artigo 847 da CLT, incluído pela reforma trabalhista, determina que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo PJE até a audiência. Aqui, a propósito do artigo 10 da Lei 11.419, relativa à instituição do processo eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como o artigo 22 da Resolução 185, não deixam dúvida acerca da automaticidade do procedimento de juntada da peça de defesa. Com efeito, nas varas do trabalho que adotam o processo eletrônico, o encaminhamento da contestação deve ocorrer antes da audiência. É o que preconiza o caput do artigo 29 da Resolução 136 de 2017. Não bastasse o parágrafo 3º incluído ao artigo 841, que é expresso ao determinar que, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento da reclamada, desistir da ação. De acordo com a legislação aplicável à matéria, tem-se, portanto, que a possibilidade de desistência da ação, independentemente da anuência da parte contrária, se encerra com a apresentação da contestação, ainda que de forma eletrônica. Na hipótese, a presente reclamação foi ajuizada em 2018 e sujeita-se, então, ao artigo 841, parágrafo 3º da CLT. Muito interessante, né? Eles mencionaram, então, aqui o artigo 485, parágrafo 4º do CPC, que fala da oferecida contestação. Depois eles mencionam o 847 da CLT, que fala da apresentação da defesa escrita no processo judicial eletrônico, que é até a audiência. Mencionam o artigo 22 da resolução, que também fala que tem que deve ocorrer antes da audiência. Então, parece que o artigo 847 fala até, e aí o 22 da resolução 185 especifica, né, que é antes. E eles ainda mencionam o parágrafo 3º do 841, que diz que, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. Então, a interpretação aqui do 847, que deve apresentar até a audiência, mais do 22 da resolução 185, a gente tem também o 29, na verdade, eu acho que isso, que é ocorrer antes da audiência, é no artigo 29 da resolução 136. O parágrafo 1º, o parágrafo 3º também do 841, que fala que oferecida, ainda que eletronicamente, só pode ser, não poderá desistir sem o consentimento. São tantos artigos que eu não estou acostumada, que eu tô até perdida. Bom, então, apresentada apresentada a contestação, a parte autora já não pode desistir sem a anuência. E essa decisão aqui, na verdade, não é do tribunal, é da quarta turma,
Mas a gente então já sabe como é possível decidir. Uma das possibilidades de decidir esse assunto é dessa forma, como a quarta turma assim o fez. Depois a gente tem aqui uma decisão da SBDI1 sobre a eficácia do acordo firmado em CCP. Eu acho que ele tá aqui por causa da conciliação. Nós já vimos bastante sobre isso. E aqui tá falando do plenário da STF, concluiu que a eficácia liberatória geral do termo neles contido está relacionado ao que foi objeto da conciliação. Diz respeito apenas aos valores discutidos e não se transmuta em quitação geral. O geral se diz apenas ao objeto da conciliação. Essa decisão aqui da SBDI1, de fevereiro de 2021. Nós temos aqui também uma outra, mas não tá falando aqui, do entendimento pacificado na corte. Agora a gente tem outra aqui, vamos ver. Que é curtinha e fala de matéria nova, mas é de turma. Vamos ver. É da segunda turma de março de 2021. Juiz pode negar a homologação do acordo extrajudicial sem a realização da audiência? E aqui ele está falando que, nos termos do artigo 855-D, é faculdade do juiz designar audiência para homologação do acordo extrajudicial. Aqui ele fala da súmula 418, que não há obrigatoriedade legal do magistrado de homologar acordo. Então, além dele de não ser necessário que o juiz realize a audiência, porque é uma faculdade, também não é necessário que ele realize a homologação do acordo. Aqui é o artigo 855-D e súmula 418. A gente tem aqui também de turma. E sétima turma também. Então, essas eram as decisões aqui que eu coloquei para o ponto 9. Achei que não ficou tão bom, mas vamos esperar então que o ponto 10 esteja melhor, que eu acho que vai estar, porque o ponto 10 vai ser sobre provas. Então, vamos ver, ó, esse próximo vai ter bastante, são 4 fichas e o tema é bem importante, né? Tá bem grifadinho aqui e acho que vai ser bom. Até lá.